Olá, internautas, você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do vereador, ex-vice-prefeito e funcionário público federal, Didergo Walter Filho, popularmente conhecido por Dida. Ele está contando um pouco de sua história e também falando de assuntos em geral da comunidade. Vereador Didergo, ainda falando sobre a vereança, o senhor foi vereador a primeira vez, juntamente com o seu tio como prefeito, Donigo Walter, saudoso Donigo Walter, que nós temos muitas boas lembranças de Donigo Walter, mesmo eu particularmente como profissional de imprensa, porque foi Donigo Walter que foi um dos grandes incentivadores da própria criação do Jornal do Médio Vale, lá em março de 1989. E o vereador Didergo acompanhou aquele período. Como é que foi aquele período, vereador Didergo? A sua primeira experiência, o seu tio prefeito, a maioria da Câmara era de oposição no início do mandato, principalmente. Como é que foi? Poderia contar um pouquinho rapidamente como é que foi aquele período? Esse prefeito Donigo Walter, ele assumiu em janeiro de 89. Recém publicada e promulgada a Constituição de 5 de outubro de 88. E aí aconteceu toda uma reformulação nas ações administrativas a nível do Brasil. Eu lembro que o Donigo era muito preocupado com as questões também legais. Ele era um assíduo leitor de Eni Lopes Meireles. Era um legalista, né, como se diz. Extremamente legalista. Preocupado em não fazer de jeito nenhum uma coisa errada, dentro da lei, legalista. A Câmara de Vereadores, na época, nós éramos a minoria e o PMDB tinha a maioria. E o Donigo, lógico, era nosso aliado, eu era líder do governo na época da Câmara de Vereadores também. Mas o interessante é que as ações do Donigo, as ações públicas, nos avanços na área de saúde, na educação, na geração de emprego, no agricultor, ele tinha um compromisso também, entre tantos outros, de criar a patrulha mecanizada para os colonos. E ele implantou. E o interessante é que o jeito, o modo do Donigo fazer política administrativa era tão pura, limpa, aberta, não havia rancores, não havia ciúmes, que a própria Câmara de Vereadores, que na época era contrária ao nosso governo, com pesos pesados da política de Timbó, que eu só não vou citar os nomes, que são, talvez eu esqueça de alguém, mas eles acabaram vindo junto com o governo de Donigo Walter, e inclusive entre eles Valdir Ladolf, que depois acabou sendo nosso aliado lá em 2000. E o Valdir Ladolf era também, ao longo do tempo, sentava do meu lado, na Câmara de Vereadores, e apreciava o modo do Donigo fazer política. O jeito administrativo, o jeito de chegar, o jeito de conversar. E o Donigo fez um trabalho silencioso e, como dizia o nosso ex-secretário da Câmara de Vereadores, Egílio Frankenberg, dizia: puxa vida, eu admiro a postura do Donigo. O que se ouve na cidade é que o Donigo faz funcionar todas as frentes devagar, mas funcionando, avançando. E esse era o modo do Donigo fazer o seu governo. Lembro de um detalhe interessante, que no final do governo anterior, então, de Ingo Gerner, que também fez um governo de ações sociais, estava em conclusão a creche, aqui no bairro das Capitais, na rua Belo Horizonte, se não me falha a memória. E aí, nós, por conseguinte, acabamos concluindo essa obra e iniciando, então, para operacionalizar essa creche, com as tias, com as responsáveis. E nós não conseguimos convencer as mães a terem confiança em deixarem os seus filhos sob os cuidados das tias nas creches, enquanto as mães pudessem trabalhar fora, ter mais uma renda para a sua família. E ao longo do tempo, então, iniciou-se esse trabalho de confiança das antigas crecheiras, hoje as tias, hoje professoras de creche, e onde há uma disputa, no bom sentido, por conseguir vaga para deixar os seus filhos nas creches de Timbó. Foi um trabalho também que eu me lembro muito bem, do Donigo, conseguindo, então, nessa área, avançar na área de creches, os postos de saúde,
Me lembro que fora o ex-INAMPS, que nós tínhamos dentista também conosco, lá em 80 e pouco, o único que tinha dentista em Timbó era o Sindicato Rural dos Trabalhadores, onde lá quem era associado tinha então condições de poder ter um atendimento. Mas na rede pública do município não existia. E com o Donigo foi aberto postos de saúde e inclusive com a implantação do atendimento de dentista. Então, iniciou-se diversas ações no campo profissional, no campo administrativo. Realmente, eu acho que o Donigo deixou uma história ainda hoje lembrada por muitos funcionários ainda ativos da prefeitura, que acham que o Donigo fez e foi um dos grandes prefeitos de Timbó. Isso nos enche de orgulho e também nos enche de responsabilidades. Vereador Dirgo, pode-se dizer até que o Donigo reescreveu a história política de Timbó a partir de então, né? Porque novas alianças foram realizadas, quer dizer, se criou ali as bases para uma união até de adversários históricos, como o próprio Democratas, o atual Democratas, na época PFL, com o PMDB, e que fez até com que o senhor chegasse a ser vice-prefeito por 2 oportunidades, como já falamos também, né? O Donigo, ele tinha essa habilidade de conversar. Era de ouvir e era de colocar os seus pensamentos. O Donigo fazia muito trabalho de bastidor e o incrível, o Donigo sempre dizia que ele não era partidário. O Donigo era sim em favor da comunidade de Timbó, da população de Timbó. Tanto é que quando ele foi eleito, ele deixou uma das frases que hoje sempre são muito usadas, de que fim das eleições, o meu partido é Timbó. Isso, muitas pessoas usam isso hoje em dia, e com certeza a pessoa que criou isso foi Donigo Walter, que após encerrar as eleições em 88, disse, olha, eu sou filiado ao PFL, mas o meu partido é Timbó. Então ele tinha essa visão de preocupação com as pessoas que realmente ainda residem aqui, e as próximas pessoas, todas as ações que foram desenvolvidas pelo Donigo, vocês prefeitos, anteriores ao Donigo, os posteriores ao Donigo. É evidente que houve prefeitos que tiveram um destaque maior, outros não tiveram um destaque tão maior, mas Timbó hoje vive um momento importante de qualidade de vida. A área empresarial vai muito bem, tanto o comércio, a indústria. Nós estamos hoje, extraoficialmente, com quase 500 vagas em aberto, não há mão de obra para pessoas qualificadas e não qualificadas. Veja o avanço de todo esse poder público com poder privado, com os empresários confiando, apostando nesse segmento de trazer mais novidades, maiores produções, melhores equipamentos e, por conseguinte, dando maior geração de economia para que as pessoas também tenham qualidade de vida melhor. Muito bem, você está na JMV-TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do vereador, ex-vice-prefeito e também servidor público federal, Dirgo Walter Filho. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos em geral da comunidade. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.